Fala, gurizada, tudo jóia? Começando mais um Rcast. Aqui a presença do nosso co-anfitrião Marco. Alô a todos vocês aí, boa noite nesse sábado de fevereiro, 1º de fevereiro. Primeiro sábado de fevereiro, isso aí. E nós temos hoje um convidado aí, né, mais que especial, o nosso Elvis Jukebox. Salve! Salve, salve, gurizada do Rcast. É um prazer imenso poder estar aqui com esses guris aqui, essa gurizada, gente finíssima. O Marco, que foi meu colega na Universidade Federal de Pelotas, na Faculdade de História. Dois historiadores muito loucos aí, né? Botando altas confusões com essa galerinha do barulho, né? Mas na é melhor isso. tradição da sessão da tarde, né? Isso aí, né? E, na verdade, né, nós temos aqui o Silvio Santos, né, com a gente, né, não é? Olha só. Faz a abertura do Silvio Santos, faz a abertura do Rcast aí, Silvio Santos. Boa noite, moços e rapazes. Boa noite, meninos e meninos. Boa noite, senhoras e senhores. Auditório, boa noite. Esse aqui é o Rcast. É o Rcast, é o melhor podcast da região. O meu amigo Juan Conceição. E meu amigo Marco Antônio Colares. Oi! Muito bom, E muito o bom. Juan, show de calores, hein? Muito Tendo bom, a muito idade bom. da galera aí. Muito bom, muito bom, muito bom. E nós vamos falar hoje, né, de tudo um pouco. É uma entrevista, mas é uma coisa descontraída, né? Um papo aí totalmente aí, cara, pra frente, assim, Papos né? aleatórios. Papos aleatórios. Eu conversando esses dias com o Elvis, né? Eu aprendi uma palavra chupinhar, né? Nós vamos ter que... Chupinhar, é verdade, ele falou Cara, isso e o Juan passou a usar essa palavra, Cara, chupinhar. Eu diria então que, parafraseando aqui, a célebre frase de Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se chupinha. Gente, Muito o mundo bom. é feito de uma regurgitação e redigestão de referências. E depois eu vou explicar esse blá 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 complicado, gurizada. Vamos com calma, né? Porque, cara, tudo é referência nesse mundo. Tudo é referência. Tudo que se faz no meio artístico, no meio industrial, comercial, tudo é referência. Tudo é... É. Se copia, se tira dali, bota aqui e vão se reinventando, mas invenções assim muito pequenas, né? O ponto, eu acho sempre, né, do debate, a gente estava conversando sobre isso, né, no pré-Rcast. No pré-Rcast que aconteceu lá na Dom Joaquim. Na Dom Joaquim, a gente tava de conversa, foi quando teve o convite, né, pro Elvis vir aqui. Eu conheço o Elvis na época que ele tinha outro nome, na época da faculdade. Era um nome de batismo, gente. De Segredo batismo, de que não Estado. é mais, não existe mais esse nome, né? Não, ele foi banido. Banido, Banido da- pela da ordem existência. secreta. Pela ordem secreta dos historiadores. É tipo o Silvio Santos, né? Que o nome dele, ele nunca usa o cenoura Bravanel, né? É Silvio Santos. É Silvio Santos, é. O cara que usa o nome, todo mundo sabe, né, que ele usa o nome, não poderia usar o nome, é o James Bond. James Bond é o pior agente secreto Exatamente. do universo. Ninguém nunca se. Cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Não, Ah, mas se o nome dele é outro, a gente nunca soube porque ele é tão não, bom. é ridículo, é ridículo. Não é. Na verdade, isso aí é o reflexo daquele excesso de confiança do homem britânico, Do do homem homem do britânico, Império, lógico. do Império Britânico, né? Aí ele chega nos vilões, assim, que são criminosos internacionais e todo mundo, James Bond, você é famoso, você trabalha pra inteligência britânica. Porra, pior agente secreto do mundo. Um dos melhores agentes secretos do mundo foi o nosso querido, saudoso Christopher Lee, né? O cara que fez o Francesco Scaramanga, um dos vilões do James Bond, o cara que fez Drácula em várias... Famoso, depois do famoso Bela Drácula, o Lugosi. cara que foi o Conde Dooku, né? Dukan aqui no Brasil, na prequel do Star Wars, cara que foi o Saruman, nosso glorioso Saruman, O branco, O no branco. Senhor dos Senhor Anéis. dos Anéis. E esse cara, ele lavrou a Europa na Segunda Guerra. Ele foi um indivíduo que se submeteu a um dos mais rigorosos treinamentos e ele era de uma unidade de espionagem que caçava nazistas, gente. E no final da vida era metaleiro. Exatamente, o cara gravou um álbum inteiro de heavy metal. Como assim? Um álbum inteiro de heavy, heavy metal, metal. em homenagem ao imperador Carlos Magno, o Père de l'Europe, né? O pai da Europa. Então, tipo, o cara transitou por todas as coisas, tipo, é difícil encontrar uma coisa que o Christopher Lee não fez. Tem uma Que história loucura, que conta cara. dele, que eu não me lembro qual filme, tá? Em que alguém dá uma facada em outro. Sim. É no Senhor dos Anéis. No Senhor dos É na Anéis. cena que foi deletada,
que seria a cena em que ele é morto pelo Grimmer. A cena que no livro ele é morto pelo Gimli. No livro, sim, mas aqui no filme... No filme tiraram. Essa foi uma das cenas que entra na cortaram. versão estendida. Parece, E aí foi um corte. teve a facada e tal, e aí ele chega... Eu vou ver se eu tenho a mesma história que tu sabe, mas ele chega no diretor, o Peter Jackson, tá mal feito. Não tá como se fosse uma facada. Como assim? Sim. Não tem o som de Isso uma não é facada. o ruído que faz. Não existe, uma não pessoa é levar assim. uma facada. Não é assim a reação. Acredite, eu sei como é. Acredito, eu sei como é que é. Imagina quanto nazista não foi pro pau. Ele matou nazistas na Segunda Guerra. Provavelmente muitos a facada. Então assim, ó. Não, mas a gente... Desculpa. Capaz. Não, é que a gente só pra fechar o pensamento, né? Que eu comecei... A gente tava conversando na Dom Joaquim e sobre chupinhar. Tu vai falar sobre isso. Ah, sim. E o nosso debate era isso, qual é a diferença, né, entre a referência, quando alguém pega uma influência aí na música, na literatura, aí, Em filmes. no filme, no cinema e traz para outro contexto, ou uma referência, uma influência, ou quando alguém faz o plágio, que aí é o problema, né? O plágio. O plágio, juridicamente falando, é a reprodução Tal e em qual. uma obra alheia, tá? Por exemplo, de uma obra minha, eu pegar e transcrever ipsis literis, né? Todo aquele trecho musical ou lírico, entendeu? Se eu gravar uma música, o exemplo da música é o mais citado porque é onde circula mais informação, é onde as pessoas têm mais contato com a ideia de plágio. Então, o que acontece? O plágio ele é uma questão jurídica. A referência é uma questão cultural mais profunda. De que jeito? Nem necessariamente a coisa que tu referenciou tem dono. Às vezes é domínio público, às vezes é uma obra muito antiga, às vezes é uma característica, um gênero inteiro que tu não tem como... Tu não pode dizer que fulano plagiou o hip hop. Não, porque o hip hop é uma multitude de gêneros, é uma coisa imensa. Tá? Ou rock, enfim, cara. Agora, quando o fulano plagiou a música tal do artista tal, registrada na data tal, não copyright tal, o cara está cometendo plágio, tá? Agora, o chupinhar, onde é que vem essa palavra, coisa? Tá? Tem galera que pega a referência de tudo quanto é olha eu me enrolando a língua, de tudo quanto é canto e faz um Frankenstein de referências no seu trabalho. Então, aquele trabalho fica que nem eu não sei se vocês já ouviram falar de um cara, o nome dele era ele era amigo pessoal do Pablo Picasso, era Le Corbusier, arquiteto. E ele também era artista, ele criou, eu não sei se é ele ou se é um outro cara do círculo do Picasso que criou a técnica do papier-collé, ou papel colado, fazer colagem. Então, o teu trabalho, nesse caso, fica parecendo uma colagem de coisas chupinhadas. Então, e gente, como tem história que a gente nem imagina de músicas e coisas e elementos da arte que a gente achava que era uma coisa super original, que era uma coisa super, nossa, aquilo ali, tipo, marco na história por conta do espaço de mídia que teve, por conta do impacto que teve, por exemplo, principalmente no final dos anos 80, isso nos anos 90, isso fica bem evidente. A gente não tem a menor ideia que às vezes uma coisa é copiada ou ela foi adaptada por uma outra realidade. Tá? Então, tipo, aí entra a coisa do chupinhar. Por quê? Porque muitas vezes quem está chupinhando, quando ele tem um poder de domínio comercial da coisa, tipo, quando ele tem o controle logístico, controle de distribuição, controle de edição, controle todo, como é o caso dos grandes estúdios de Hollywood, como é o caso da toda poderosa Disney. Claro. E a Disney domina um mercado de mídia absurdo. E eles readaptaram e regurgitaram todos os irmãos Grimm, praticamente. Né? Hans Christian Andersen tá quase tudo ali. Tá pouquinha coisa para adaptar. Tornaram aqueles contos do medievo, os irmãos Grimm, eles eram dois folcloristas. Eles compilavam relatos orais
do medievo, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, enfim. Aqueles relatos que eles ouviam falar. Muitos desses relatos eram muito mais violentos e muito mais adultos do que se imagina. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Tem Um uma relato história. extremamente brutal. A Se Disney vocês faz a tiverem- chupinhação para tornar aquilo ali um pouco mais, muito mais... Sublimado, Uma pausa. né? Violento quanto? O quê? Assim, tipo. Nesse nível, ó, crianças, por favor, não pesquisem. A Chapeuzinho Vermelho avó original. é devorada pelo lobo. E tipo. Um lobo. Claro, porque a avó some, né, cara? Pior, na Disney a avó só some. Aquilo ali é conto para assustar as pessoas, as crianças, para que não vão nas florestas ter lugares perigosos. Então não vai na floresta, né? Sim, assim como, por exemplo, Hansel e Gretel, que aqui a gente traduziu como Joãozinho e Maria. Sim. Tá? Também. Também. Todos, é que assim, a maior parte desses contos, tipo... A bruxa é devorada a criança. Rumpelstiltskin, a Rapunzel, que ficou presa dentro de uma torre. Tudo isso eram contos com o intuito de crianças, fiquem longe da floresta. Ponto final. Então, tinha essa referência, Marco. E realmente tem fenômenos bem parecidos também nas Mil e Uma Noites. Tá? Eu não lembro qual autor. Eu tô tentando lembrar, gente, hoje eu tô com a memória terrível, né? Tive Não tem problema. 2 shows essa semana. O sono tá complicado. Mas... Sim, depois tem que falar. Quer dar um quem é o cafezinho Elvis, pra dar- né? Sei não, tem a entrevista de quem é o Ainda Elvis. que muita pegar um gente cafezinho, o né? conheça, tem que fazer o teu jabá, né? Eu farei meu jabá. Teu Farei meu jabá. A gente aqui conversa de bar, não tem nada, né? Uma hora. De cafezinho, gente. A categoria desses guri é coisa de louco, né? Ah, Suquinho de laranja, cafezinho, laranja, tem cafezinho. coisa bem linda. Isso é uma maravilha. não, tamo aí, tamo aí. Eu vou só concluir esse ponto, porque assim, ó, eu não lembro exatamente qual é o autor, mas é um autor mais recente ali do início da década de 2000, que ele reeditou As Mil e Uma Noites na sua transliteração original, que a gente acostumou a ter aquela mística, mas super sublimada, porque foi traduzida primeiramente por pessoas que tinham uma característica cristã muito forte, entendeu? Quando elas foram traduzidas pela primeira vez. Então, na tradução original, gente, a natureza dos eventos dos contos é muito mais erótica. É extrema, chega a ser... Então, a gente tem acostumado a essa visão estereotipada do Islã, Sim. do Islã atual, né? Como essa coisa extremamente repressiva. A gente sabe que existe a repressão, que existiu e existe. Mas se a gente for observar essa literatura, essa poesia, esses contos da literatura islâmica do medievo, gente, tem muito mais coisas do que isso foi a nossa filosofia. Mas isso a gente não pode até imaginar assim, ó, por exemplo, em regimes autoritários e conservadores, repressores, sempre tem esses contos. É a mesma coisa assim, o cinema do Brasil nos anos 70, 80. Exatamente, olha o foco da pornochanchada, gente. Tipo, Cara, a pornochanchada era o maior símbolo máximo da história do Brasil para inglês ver, entre aspas, porque assim, era sempre uma grande moral colocada num pilar de mármore, escrita bonitinha num pilar de sim, mármore, sim. e debaixo do pedestal desse pilar de mármore, a galera tocando o completo terror. E muita gente colhendo os frutos amargos dessa repressão, né? Hipocrisia da classe média. É que no caso, eu acho, das Mil e Uma Noites, né, tem que pensar, levar em conta que o Império Islâmico do medievo, principalmente antes dos turcos seljúcidas, tá? Os Sim, turcos sim. seljúcidas foi no final ali, foram os mais, não sei se é a palavra autoritária, mas são os que mais cuidaram as questões culturais e que mais foram fechados, por exemplo, para o Ocidente, tá? Mas antes disso, o Islã era nesse contexto entre Europa e Ásia, naquele momento, o império mais aberto e mais cosmopolita. Sim. O cosmopolitismo não estava na Europa, que era fechada, era um cristianismo muitas vezes arraigado, às vezes com tabus muito maiores, dependendo da região, logicamente. O Islã não, o Islã era o local das cidades, era o local onde tinham culturas se encontrando, o Oriente e o Ocidente se encontravam no Império Islâmico. Ciência também, ciência, matemática, geometria. A tradução do Aristóteles foi lá, com a Avicena, a Revois. Então, assim,
que aí a gente tá acostumado aos nomes aportuguesados, É. né? Só pra passar, porque é o Ibn Rushd e o Ibn Sina, Um pouco. que era o Ele Avicena. sabe É. o nome em árabe dos caras. Que massa. Aí o que acontece? Ah, tá louco. Não, e, por exemplo, um dos maiores centros, só pra ter uma ideia. Olha, uma coisa leva a outra aqui, viu, gente? Vai emendando, mas tem que acompanhar, tá? Vocês que lutem. Gente, um dos maiores centros da cultura islâmica como um todo, primeira universidade criada no mundo, Timbuktu, no Mali. Ah. No Mali, reino do famoso rei Mansa Musa. Um dos Aquele mais que vocês- ricos do. o homem mais rico do medievo, o homem que causou uma crise inflacionária no Egito. Porque ele doou umas esmolas, né? Porque, gente, um dos artigos de fé da religião islâmica é ser generoso. Né? Você não pode. A avareza é um pecado, é haram total dentro Sim. do Islã. E tantas foram as generosas doações de ouro do Mansa Musa, que andava coberto de ouro dos pés à cabeça, que causou uma crise inflacionária sem precedentes, que levou mais de 10 anos para a economia egípcia se... Eu já li sobre isso. É. Imagina o quanto que isso escoou para o Mediterrâneo, gente. Imagina uma pessoa das grandes navegações Tudo ali. baseado em ouro, né? Então, se tu coloca ouro em quantidade no mercado... Eu aprendi um pouquinho do Mansa Musa. Mas Mansa Musa, tá certo? Mansa Musa. Mansa Musa. Porque eu gostava muito de jogar um joguinho chamado Civilization. O que famoso tinha- Civilization. E eu Procurei. E joguei o 6 e um dos personagens era o Mansa Musa. E, cara, se tu construísse tua cidade no deserto, meu, tu ficava rico, cara, rico. E tinha um amigo meu que jogava, cara. Cara, era desproporcional, cara, o jogo. Então, assim, tipo, aí um pouquinho... Aí tu fica curioso. Ah, vou dar uma lidinha sobre uma coisa aí que... Porque eu não sou da história. Nós temos aqui 2 historiadores, né? Eu sou curioso. O cara tá... Mas A a gente também é curioso. Né? Aprendeu não, mas a curiosidade que faz aprender. Aprendeu no jogo. Né? Olha só. Board game ou game? Virtual. Jogo virtual, digital. Ah, também descobri que Péricles também foi alguém lá da Grécia também. Eu jurava que Péricles Cada era um de um cantor. O estratego do auge da civilização ateniense, né? Sim, sim. Do auge da cultura ateniense, o auge da polis ateniense, né? Péricles. Mas assim, vamos... Imagina, né? O Que pessoal tá da no Grécia Assassin's aqui. Creed. No Assassin's Tá no Creed, Assassin's Creed, tem né? na Grécia. Sim. O Pérez é um dos personagens principais. Eu não joguei o Assassin's É Creed. fantástico. Eu gosto, pelo menos por causa do Ele aparece cantando um exalta. Aparece a Ásia. Pericão. É, Cara, e é interessante que tem coisas Melhor que eu ir. tá acontecendo lá, acontece no jogo, coisas da história. O Assassin's Creed é muito bom pra aprender história. Eles são muito Cara. cuidadosos Tem nessa parte. muitos jogos, gente. Tem muitos jogos que, apesar de serem obras ficcionais, com personagens e características ficcionais, que a gente sabe que vem do universo da fantasia, da mitologia, eles são um berço muito fértil de referências históricas. Aí, referência, não chupinhagem. claro. Referências históricas que podem servir como um gatilho para aquela gurizada mais nova se interessar por história, se interessar por cultura, mitologia, culturas diferentes, culturas antigas e medievais. Enfim, tem muitos jogos que tem isso. Gente, vocês lembram do... Acho que era For Honor? Uhum. Gente, o que era aquilo? De guerra. Baita jogo. Sim, jogo de guerra, coisa e tal. Outro jogo muito interessante, apesar também, ressaltando, são obras ficcionais, o Ghost of Tsushima, que é maravilhoso para a história e cultura japonesa. E, Isso eu não joguei. olha, Hum. é um deleite dos gráficos ao enredo. Samurai? Sim, Samurai Ninja também. Ninja também, gente. Mais tarde gostaria de comentar sobre esses papéis aí, Samurai e Ninja, que são coisas que Não, vocês vamos... se confundem. E diga de passagem que se não der tudo num episódio, né, a porta vai seguir aberta pra gente fazer A outra... gente grava um bem grandão. É, mas até Tô pra... brincando. Mas assim, né, vamos dando uns passos pra trás pra depois a gente voltando ao assunto, né? Elvis Jukebox, Elvis, o homem jukebox. o homem Jukebox, eu encurtei ali Elvis Jukebox pra caber Pra caber no logo, né? no logo. O cara me traz um nome de 2 quilômetros. Né? É, o homem Jukebox, formado em história, né? Mas assim, a tua carreira artística, assim, como é que começou? Pois então, eu já estou mais de 15 anos no mercado da música. Estou desde 2007 que eu comecei a
tocar em barzinho, restaurante, coisa e tal. Sempre Bem uma pegada do rock, amador, assim. Bem amador, não. A pegada sempre era mais retrô, pra ser bem honesto. Antes desse nível profissional, lá pelos 15 anos, eu comecei a me interessar por música, queria aprender a cantar e a tocar violão. Como todo adolescente naquela época, eram os idos de 2000. Eu estava no hoje IFSU, na época Cefet RS, e conheci alguns colegas e a gente formou uma banda de punk rock chamada, antigamente era DDP, depois virou DDT, um T no final, T de tatu. Porque quando eu te conheci, tava na Foi DDT. exatamente quando eu entrei para a faculdade de História, eu estava na DDT. E em 2003, 2003 foi o primeiro show ao vivo num festival, assim, de noite. Que A massa. gente fez com a banda. E a gente tinha essa pegada punk rock, Ramones mesmo, mas sempre autoral, sempre com vistas ao repertório autoral. E essa era a minha pegada, assim, ó. E quando a gente deu um hiato da banda e eu estava prestes a me formar, eu comecei a fazer violão em voz em barzinhos, restaurantes, né? Sempre, ainda de forma muito amadoresca, eu estava começando, né? Eu estava dando meus primeiros passos. E lá, aí eu comecei a formar contatos, comecei a tocar em mais festas particulares, principalmente, que nos chamavam Sim. muito, o pessoal tinha meu contato, chamava. Tá? Enquanto isso, a gente ia batalhando, fazia um concurso para professor, né? Para dar aula no município. Tá? E lá pelos idos de 2009, no extinto Fox Pub, ali pela Gonçalves Chaves, eu conheci uns cabeludos muito loucos. Um deles era o grande baterista, percussionista, um artista de um calibre, que é o Matheus, o Matt Toffer. Ele é um cara fenomenal. Ele fundou comigo a dupla Jukebox. Ah, Eu já me apresentava como Elvis, o homem Jukebox. Ele entrou fazendo o carrom, depois entrou com a bateria e a gente fundou a dupla Jukebox. A gente rodou o estado, gente. A gente rodou o país, a gente foi para fora do país, a gente fez cada coisa. E com o tempo houve a necessidade de entrar mais músicos e aí nasceu a Jukebox Orquestra, que teve várias formações. E em uma dessas formações, que era eu, Matt Toffer, o irmão dele, William, que ainda é o meu amigo, produtor, nosso chefe lá, o Blackbeard, o homem das bananas, tá? E o Mini Ribeiro, que é um grande contrabaixista, gente, vale a pena vocês conhecerem, @MiniVRibeiro. Cara, toca um baixo fenomenal, extremamente musical, extremamente comprometido com a música, assim, ó. E o Matt também, né? É o meu irmãozão de vida aí, cara padrinho da minha filha, coisa e tal. E tínhamos uma baita trajetória juntos, somos até hoje grandes amigos. A gente gravou um disco autoral com essa formação, com esse Que massa. trio, que está disponível no Spotify, chama Ato 1 e Ato 2, Tem- Jukebox Orquestra. Tens a mídia CD ainda? Ou tu chegou a gravar alguma coisa? física, a gente tava trabalhando, tem a mídia física, tá? Sim. Eu vou te confessar que eu esqueci de te trazer, eu deveria ter te trazido. Não, eu quero Não. botar junto com a da Freak Brothers ali, né? Exatamente. Erro crítico, né, da comissão técnica do time. Falha terrível. Não, O VAR capaz, acusou capaz, ali. capaz. O VAR acusou ali. É aqui, ó. O VAR acusou. Não, mas é que nós Aí- queremos compor a decoração aqui, né? Exatamente. Aliás, queria mandar um abraço pro Danilo, pra gurizada da Freak. O Danilo teve num dos episódios Sim, da RCast aqui. Aliás, maravilhoso esse trabalho deles, que é um fulcro de resistência nas plagas musicais aqui da nossa cidade do Doce. Mas prosseguindo, como eu estava te falando, a gente teve vários reviravoltas e contratempos e coisas da nossa história musical que levaram a mudanças de formação. Hoje a minha banda está com uma formação nova. Os outros guris foram fazer outros trabalhos musicais, se dedicar a outros projetos. Inclusive, o Matt está agora trabalhando com o pessoal da música tradicionalista nativista, né? E ele está trabalhando com a galera nos festivais, está tocando, compondo. Tem um projeto também que ele vai lançar agora. Tem muita coisa. Fiquem ligados, sigam o cara lá, @Matt, M-A-T-T, Toffer. Depois eu vou mandar para vocês. Dale. Sigam porque o cara é fera. Daqui a pouco chamar. E ele é um professor de bateria e meu colega que hoje na faculdade de música, voltei eu para licenciatura, né? Em música, estou no 4º semestre, ele é meu colega também. E eu tô com uma formação que, cara, são músicos excelentes, são músicos maravilhosos e também muito pacientes porque eles me aguentam as minhas idiosincrasias, né? As minhas loucuras, as minhas
incoerências, minhas ambiguidades. E é um time bacana que tem tudo para dar certo. Eu considero eles mais do que músicos, eles são amigos. Espero um dia poder ser um amigo à altura deles, né? Melhor à altura deles, entendeu? E toda a função de banda, gente, vocês acham que banda é só glamour? Não. Ah, tu é músico, coisa e tal, deve fazer só festa, né? Carregar um monte de equipamento no final de uma festa, ainda mais. Hoje tá um pouco mais fácil porque a gente tem um pessoal que acompanha a gente ali, tem o Chico, o grande Um holding? hold, cara, mas é mais que um hold, né, cara? Ele é um Um amigo. técnico de palco da maior competência, sim, da maior. Vocês são em quantos hoje na Jukebox Somos- Orquestra? Somos 4 músicos, mas o William, que é o produtor, ele cuida do som, cuida da qualidade sonora, né? Da qualidade do trabalho, ele faz todo o agendamento, faz toda a parte operacional, e tem o Chico, que ele é o técnico de palco. Então é uma equipe. Uma equipe bem formada que faz um trabalho de excelência e que tem um maluco na frente, né? Na frente, um pouquinho mais pro lado ali. Mas- Tem eu fazendo as minhas loucuras. Mas é legal que assim, né? Muitas vezes as pessoas veem uma banda, né? Veem uma equipe e não tem noção, né? De quantas pessoas trabalham além daqueles que estão. Tem o hold, tem o técnico de som. Eu lembro uma vez que quando. E tem, inclusive, músicos que às vezes não são da banda, mas são os músicos de apoio. Ah, Tem Mas coisas a gente assim não- na. A gente não trabalha muito com a lógica do músico de apoio, porque na banda tem espaço para todo mundo. No sentido de todo mundo ter o seu número, né? É uma coisa que foi bastante comentada hoje na banda, né? Que se desse mais espaço, porque é importante, cara. Eu sou uma pessoa meio espaçosa, eu preciso chamar a responsabilidade para mim. Eu sou uma pessoa meio espaçosa no palco. Gosto muito de aparecer, meu ego é maior do que a minha barriga, que deu uma encolhidinha agora que eu fiz uma dieta, né? E eu acho que assim, ó, ego mata talento e às vezes a gente tem que botar a mãozinha na consciência, sabe? E eu ando experienciando coisas, né? Olha só, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha lá na terapia. Um conselho para vocês, façam terapia. É importante, tá? Eu boto a minha mãozinha na consciência para conseguir que a gente tenha um trabalho bacana, consiga continuar, né, cara? E não são só palavras ao vento agora. Precisa ser refletido em atitudes, acho importante. E quando o pessoal se reúne, às vezes na banda, rola uma função ali que o pessoal te chama a atenção, é importante tu colocar a responsabilidade pra ti. É porque muitas vezes, né, a gente tem uma experiência, né, em alguma determinada área, né, e, né, que a gente falou, já tá há 15 anos no mercado, não no mercado, assim, não, mas a gente ter essa visão, muitas vezes a pessoa que tá de fora, trazer esses complementos, assim, né, e querendo ou não, se tu começa a conviver com pessoas, né, pô, tu começa a se tornar íntimo, tu começa a entrar com uma família. E a família tem as suas roupas sujas para serem lavadas. Exatamente. Mas assim, ó, é uma equipe bacana, massa de trabalhar, é um pessoal que faz o que tem que ser feito, é um pessoal que diz o que tem que ser dito. E eu tenho certeza que em qualquer momento posso confiar na capacidade, no talento e na integridade deles. Me lembrou Coisa da Família, né? O filme aquele Quase Famosos, que era uma banda, tinha a história de uma banda linda lá, estadunidense. uma banda Henrique Carneiro e tal, e tem toda essa coisa do apoio, né? E o protagonista é um guri da Rolling Stone, que é uma famosa revista de música nos Estados Unidos, talvez a mais conceituada revista de música do mundo, eu acho. Acho que é, né? Não, a Rolling Stone ela é um marco, né, na questão especialmente do pop e do rock, né? Do rock. Porque vejam bem, né? É uma história imensa, né? De coberturas, de... Então, o guri no filme fazia uma cobertura da banda e tem uma hora que ele tá lá num avião, né? Toda a banda no avião e tal. E o avião entra em pane. E começa o piloto, vamos cair. Naquele momento que diz vamos cair, todo mundo, obviamente, se desespera. E ao mesmo tempo começa a brigar e dizer cada um as verdades uns pros outros. Eu sei que começa a dizer isso. Aquela cena é marcante. O último cara, assim, que é o cara quietão, assim, da banda, introspectivo, o cara, sei lá se ele é baixista ou o que ele é. Eu sou gay.
Logo depois que ele disse eu sou gay, o avião se estabiliza. Aí todo mundo olha, aí todo mundo se olha. Tá? Eu me lembrando da cena assim, lavar roupa suja e contar aquilo no momentos de crise, né? Um pequeno parênteses, né? Um máximo respeito à nossa comunidade LGBTQIA+, Sim, né, sim, cara? sim. Que tá enfrentou um cavaco nesses 4 anos de desmantelamento da nossa nosso aspecto civilizacional, né, cara? E falando isso ontem na reunião da Câmara, né, na eleição, um dos candidatos, né, o Lira ganhou, foi o candidato da situação, né, tinha um candidato da extrema-direita, que é o Van Hatten. Sem comentários. Falou um monte de absurdo. E o candidato do PSOL era o Chico Alencar, do Rio de Janeiro, e ele, atrás dele, tava vários deputados das mais diferentes, né, grupos sociais do Brasil. Aí tinha a moça que é ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Tava Guajajara, tava a menina que é trans, que foi a primeira trans deputada, uma moça alta, bonita. Tava comunidades quilombolas também. Tinha o menino do comunidade quilombolas, tinha obviamente o Boulos atrás, que representa o MTST. Então, isso que ele falou tá tendo essa retomada. Né? Eu acho importante a ocupação desses espaços públicos, né? A gente consegue... é que assim, as pessoas se deixam também impressionar pelo aspecto simbólico. Só que ao mesmo tempo esse aspecto simbólico é importante para a gente reestabelecer os padrões civilizacionais brasileiros. O que eu quero dizer com isso, gurizada? A gente teve um desmantelamento muito grande de o que é ser brasileiro, entendeu? O que de fato é ser, o que representa ser brasileiro. E muita gente foi varrida para baixo do tapete nisso aí, colocada numa posição de subalternidade, né, de inferioridade. E agora é necessário que essas pessoas reocupem esses espaços para deixar claro que a nossa existência não vai precisar ser somente resistência. A gente precisa existir junto, existir e viver junto, participar. E é uma coisa muito importante a ocupação desses espaços públicos. Mas aí falando assim, trazendo sobre a questão, né, da comunidade LGBTQIA+, né, a gente... Eu acho que até é importante dar o seu nome correto. Acredito, não, até pra ver se eu errei, até tem pessoal que usa a denominação queer, né, mas ela é um pouco mais ampla, né? Uhum. Tem a ver com a literatura, né? Tem a ver com a pesquisa, né? Esse campo de estudo. Sim, sim. Mas assim, como é que é a comunidade do rock com a comunidade... Porque assim, ó, LGBTQIA+. Porque assim, ó, em alguns aspectos, eu já ouvi história, assim, até que de Pelotas tem músico que é bissexual e tal, e sofrer preconceito, às vezes até dos colegas, tipo, não é preconceito, mas uma piadinha aqui e ali. Cara, isso acontece muito em qualquer aspecto da vida, de trabalho, de diferentes formas de se relacionar, e na música não poderia ser diferente. Gente, vamos lembrar que o underground, vamos pegar aqui, ó, um exemplo para vocês, tá? O underground nova-iorquino que deu origem ao glam, ao glitter e também ao punk rock é extremamente frequentado pela comunidade queer, pela comunidade LGBTQIA+. Os seus primórdios ali, ó. Gente, Stonewall. Antes de se identificarem com todas essas... Stonewall, gente. Galera do Stonewall. Galera forte, sim, do movimento. Uhum. Stonewall, tá? Eu digo assim, vamos pegar o CBGB, tá? CBGB, que era foi o berço do punk rock lá em Nova York, lá no Queens, lá em Nova York, terra do Ramones, tá? Onde surgiu Iggy Pop and the Stooges, onde surgiu Richard Hell and the Voidoids, onde surgiu Television, Talking Heads e o próprio Ramones, Blonde, toda essa galera fazia o oposto do outro lado da comunidade LGBTQIA+, que era o Studio 54, que era da disco, né? Que era mais do glamour, das celebridades, da badalação, tá? Porque ali estavam os setores marginalizados, né? Dessa comunidade. Enquanto que o Studio 54 era uma coisa glamurosa, distante, tipo, você não está na lista, seu nome não está na lista, que era tipo uma Babilônia, pequena Babilônia da disco, onde
era tudo liberado. O CBGB era onde se reuniam todas essas pessoas e muitos da comunidade trans, tá entendendo? Tava ali acompanhando. Bom, um dos famosos que acompanhou o pessoal do Ramones era o Arturo Vega, que era assumidamente uma... Ele não chegava a ser trans, mas ele tinha crossdresser, coisa e tal, tinha Sim, do sim. crossdressing, coisa e tal. Uhum. Então, veja bem, o rock está intimamente ligado a isso. O rock está intimamente ligado à androginia. Vamos pegar o Prince, gente. Prince. Vamos pegar o Freddie Mercury. Vamos pegar o Elton John. Vamos pegar a Grace Jones. Tá? Que fazia uma ponte dos dois. Ela era do rock, mas também era do Estúdio 54. E tá fazendo um sucesso. Ela é uma monstra artística. Continua Assim, fazendo um sucesso maravilhosa. lá nos Estados Unidos. Então, assim, Eu ó. acompanho ela por causa Aí do a gente vê. Natal no Conan Destruidor. Ah, A gente vê o David Bowie, falecido, né? David Bowie, que ele transcendeu a linha tênue homem-mulher e humano, camaleão, coisa e tal. Olha, gente, olha quantas referências. Vamos pegar aqui no Brasil, vamos pegar o Mas o Simba. David- Não vou nem pegar o Ney Mato Grosso, Mas tá? o David Bowie não era mais da outra área, na coisa mais popzona, assim? Não. Ele era- Teve ele- fases que foram seminais pro rock, ali do Ziggy Stardust, do Alan Insane, ali. O pop dele vem na relação dele com o cara do Studio 54 lá, o Nile Rodgers, um cara que é meu ídolo, um ídolo, assim. Eu amo aquele cara. Sabe qual é que foi a primeira vez que eu vi o David Bowie? Eu vi num filme chamado Fome de Viver. Ele era vampiro. Já vi? Não vi esse filme. Ele e a Catherine Deneuve, eles são vampiros que não têm dentes. Eles usam um instrumento cortante e bebem sangue. Só que assim, ela é a vampirona que é imortal. Ele dura mais tempo, então eles vão envelhecendo. Como ela não quer destruir os vampiros, ela é apaixonada por cada companheiro dela, ele é um deles, ela então enterra o cara num caixote vivo. Imagina assim, tem gente 1000 anos ali que tá... É um filme muito brutal, cara. Anos 80. Pega pra ver. Fome de Viver. É fantástico. um David Bowie. David Bowie. David Bowie fez 2 filmes famosos. Esse não é E o Labirinto, e né? o mais famoso que é o Labirinto. Dance the Magic Dance. E aí o que acontece? Eu tava Voltando. retomando ali. Foi pro pop, mas ali ele já transitou pelo soul, pela R&B também. Ele gostava muito de R&B, gostava muito de soul. E também ali pelo Let's Dance, ele transitou com a disco, com pop, mas ali com Modern Love, Let's Dance. Disco maravilhoso. Vale a pena tu ouvir do começo ao fim. Disco produzido pelo Nile Rodgers. Então, o rock tá ligado à androginia, tá ligado a essa transgressão dos padrões de gênero. Ele foi pontapé de muita coisa. Aí me aparece roqueiro conservador, cara. Não, cara, não faz isso, cara. Olha, gente, tem espaço para todos os aspectos ideológicos e filosóficos pro mundo, para todo mundo pensar e se expressar. Só que, gente, vocês têm que compreender que a música que vocês gostam, o rock que vocês gostam, nasceu de transgressões e tem ligação íntima com isso aí. A gente tem que respeitar a história das coisas. A história das origens das coisas. Claro. Senão tu vai num show do Roger Waters de ficar de cara quando ele politiza as músicas. Cara, isso Ué, eu não gosto mais de Roger Waters, porque ele tá politizando o show, mas a essência do cara é essa, velho. Tu não gosta de Roger Waters, nem de Pink Floyd. 1950 e lá vai pedrada, gente. Mas enfim, a gente tá aqui, tá falando de... Meu de microfone, música, tô sempre de- derrubando teu microfone. Cara, a gente derruba equipamento toda hora. É. Ele reclama, né? Que eu tô Não, não, sempre vai batendo que nas eu vou coisas, arrumando. Vai, sempre vai, vai. derrubando as Tenta coisas. arrumar aqui. Vai, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, Ele vai eu vou- pegar eu um vou mutar, canivete suíço vou ali, mutar gente. teu microfone. Ele vai pegar um canivete suíço ali, vai fazer o... Desgrudou. Pera aí, pausa aqui, ó. Vamos... Quem sabe faz ao vivo, mesmo quando é gravado. Quem sabe faz ao vivo, galera! Eita! O louco, bicho! Mas editar, não vai? Deixei. Ah, deixei. Então. Depois bota nos bloopers, né? Bota nos erros, nos bloopers. Plaquete. Voltamos do intervalo. Não, mas assim, ó. Voltamos já. Sabe que a gente vai conversando, né? Como as pessoas não têm noção, né? Do que significa
aquilo que elas estão escutando. A gente conversou isso com o Danilo. Tem... Que é um cara que fala com propriedade, né? Sei, né, o Tem cara... propriedade pra falar da cultura, da história, da música. Assim. Até o dia que teve o Danilo aqui, né? 3 historiadores, né? Que tava... Não! Tava o Danilo... Não, 2. Não, Eu e o Danilo e tu. tu Danilo... Não! Mais alguém? Não tinha não, na verdade, tô Porque tem os viajando. historiadores que estudam história e os que contam história, né? O Marco... Contador de história. E o Marco é legal porque ele escreve conto, então o Marco também inventa história. Eu acho que é muito legal. Mas assim, o lance é tão ridículo, cara, que assim, ó, eu não sou da área da música, né? Eu trabalho com cultura pop em outros espectros, né? Literatura e quadrinhos principalmente. Então, assim, quando eu tô em grupos de quadrinhos, tem um famoso grupo do Brasil, não vou dar nome, tá? Pra não... Mas é um grupo, assim, que é só... Assim, é só gente falando absurdo sobre quadrinhos. E todos arrogantes se acham. Então, assim, volta e meia vem o lance do quadrinho politizado, Representatividade. A lacração. Aí usam a palavra lacração, que é do movimento woke e tal. Aí quando o cara vem, se diz leitor de X-Men. Pô, X-Men. Pô, X-Men, qual é o lance do X-Men? O lance Cara... do X-Men é que quando o Stan Lee não sabia como inventar poderes, ele inventou que todo mundo era mutante. Mas, com o tempo, os X-Men começam a falar de racismo. Né? Entra um cara chamado, principalmente, não somente, mas Chris Claremont, que é um cientista político, se não me engano é formado em ciência política, Sim. e ele começa a trazer essa discussão sobre racismo, sobre exatamente o embate entre diferentes, né? O embate entre o homo superior que vai substituir o homo sapiens, o homo sapiens não aceita, vai ter uma guerra, enfim, todo o racismo na coisa. Então é um quadrinho extremamente se torna um quadrinho extremamente politizado e é o auge de vendas, do trabalho também, da qualidade do grupo, da importância dos roteiros. Exato, o auge. A figura canônica dos X-Men. É o Chris Claremont. É, por exemplo, o que tornou a base de todos os X-Men nas outras mídias. Então, por exemplo, os filmes dos X-Men tem muita coisa ali que são do Chris Claremont. Sim. Aí o cara vai pro grupo de quadrinhos, é fã do X-Men e diz que saudade da época que X-Men não tinha política. Sendo que a obra foi toda... Sendo que a obra se tornou o que é, ele não sabe o que gosta. Então, uma pessoa não gostar de Pink Floyd e reclamar da politização do Pink Floyd é alguém que não sabe o que gosta. E não saber o que gosta é de uma burrice muito grande, cara. Sabe? Porque eu acho que falta aquela carga de leitura, aquela carga de pesquisa, entendeu? De se interessar para além da superficialidade das coisas. Que é uma coisa que falta muito... Eu me cobro, cara. Eu me cobro disso, porque às vezes eu tenho um conhecimento muito superficial de muita coisa. Tá? Eu me cobro porque, gente, a pessoa ansiosa também é assim, tá? A pessoa com ansiedade, ela vive na síndrome do impostor, sempre achando que tá um pouco para trás, tá? Então a gente tá sempre buscando validação. E a gente busca validação muitas vezes nas coisas que a gente quer alcançar e mostrar. Né? E no afã de mostrar que sabe, às vezes a gente arranha a superfície das coisas e não estuda em profundidade. É humanamente possível a gente estudar tudo em profundidade? Não. A menos que tu seja o Erwin Panofsky, né? O iconologista, aquele cara, iconólogo, cara incrível, assim. Mas... Que é uma das coisas mais difíceis do mundo, iconologia. Exatamente. Mas... A iconografia, tu consegue entender uma imagem, aí tu tem uma série de métodos para entender. Agora, a iconologia, cara, é de uma densidade que... o cara tem que ter uma erudição absurda, né? O cara tem que ter uma erudição absurda. Aí o que acontece, gente? Então, muitas vezes a gente corre o risco de, quando falar de uma coisa, não falar do seu aspecto, esquecer algum aspecto que é fundamental. Sim. Ou quando a gente lê sobre alguma coisa, quando a gente começa a conversar sobre alguma coisa num determinado grupo que se interessa por aquilo ali, muitas vezes falta a sair da superficialidade, sair da superfície, mergulhar mais fundo no tema. Mas sabe que isso eu vejo, né, essa questão, porque até tem aquela a lei, aquela que o pessoal, acho que é Dunning-Kruger, né, que às vezes as pessoas sabem muito pouco sobre um assunto e acham que são especialistas, né? E aí, efeito Dunning-Kruger. Que é um efeito completamente pernicioso. Porque é uma coisa assim... Todo mundo tá sujeito a isso. Todo mundo. Até realmente pessoas que realmente têm um estudo aprofundado sobre um determinado tema. Tá todo mundo
respeito a isso, cara. Isso é inescapável, ainda mais nessa época de superestímulos. Assim. Porque. Mas quando o cara tem a consciência que não sabe Sim. e que tem limitações, é o movimento correto para te aprofundar e chegar mais profundo. É libertador até. Agora quando tu. Para mim o problema é que a gente vive hoje é a ignorância com a arrogância. E às vezes um culto à ignorância também. Sim, um culto, mas por isso que é arrogante, é um Sim. culto ao não saber. É aquilo que o Sócrates critica no ignorante. Para o Sócrates, filósofo grego e tal, o ignorante não é assim, é aquele que não sabe. Sim. Para nós, muitas vezes, ignorante, eu ignoro o assunto. Não é isso que o Sócrates critica. Ignorar um assunto é humano. Sim. Para ele, o ignorante é que ignora e acha que a doxa, a opinião, é suficiente. Então, eu ignoro sobre o suco de laranja. Eu ignoro sobre a história do suco de laranja. Eu ignoro sobre as propriedades químicas do suco de laranja. Mas eu dou opinião sobre o suco de laranja baseado no que eu ouvi falar. Esse é o ignorante. E sou arrogante de achar que sei sobre o suco de laranja. Acha que naturalmente, sabe inerentemente a sua existência, já sabe sobre refrigerante. Ele é suco ignorante. de laranja. Ele sabe tudo. E é importante a gente fazer um link com um assunto que a gente começou falando sobre isso aí. É uma coisa interessante que, no momento que a gente começa a analisar essas obras pop que foram chupinhadas, a gente vê o quanto das pessoas realmente acham que sabem que aquilo ali é uma verdade, que é uma coisa que vem da opinião, né? E elas não percebem que existe uma história por detrás Claro. daquilo ali. Uhum. E muitas vezes isso realmente é acobertado. Gente, a gente também tem que lembrar que a desinformação é um projeto. Ela não é uma coisa só dependente da individualidade, da iniciativa individual ou dos grupos. Né? A ignorância, não ter a informação adequada, o bem referenciada sobre as coisas, ela é um projeto, cara. Um projeto de setores bem claros do poder econômico, político, social, né? Querem manter as pessoas nesse estado de subalternidade, né? De dominação. Aí vem aquela coisa do poder econômico, que te falei da coisa da chupinhada. Sim. Né? Olha só, gente, um exemplo disso. Galera que está assistindo agora o Rcast, com certeza todos vocês, ou agora no cinema, ou lá nos anos 90, já viram Rei Leão, né? Pois então, Rei Leão. Exatamente. Aí o que acontece? Cara, quem nunca pegou o seu gato em casa e não fez a famosa cena da Pedra do Rei? Só que aí, gente, os caras pegaram, vai começar, se não me engano é Hamlet, não é? É uma releitura de Hamlet. Rei Leão? Hamlet, ou é Shakespeare, cara. É Shakespeare. Mas tem também no Rei Leão, eu agora não vou lembrar, mas parece que tem também algo lá do Japão. Exatamente. Exatamente. Teve até Porque, uma tentativa de processo na Disney. Exatamente. Chegou pro tribunal. É nisso que eu ia chegar, porque olha só, pega Hamlet, a história de vingança lá, Shakespeare. Aí tem um cara chamado Osamu Tezuka. Osamu Tezuka é um gênio. Parafraseando aqui o famoso escritor brasileiro Ariano Suassuna em seu famoso vídeo sobre Banda Calypso, impagável. Nossa, a padre já teve genial. Porque ele fez obras fundamentais, seminais dentro da cultura do anime e do mangá, mas também na literatura japonesa. E ele fez Kimba Shiroi no Jishi, ou Kimba Leãozinho Branco, né? E é a história de um filhote de leão que é herdeiro do rei, e o rei morre, e ele é exilado, e ele vai morar com os amigos, e depois ele volta para se vingar. Uhum. E o que a Disney faz? Pega essa Chupinha. Chupinhada do Tezuka. O Tezuka entregou o roteirinho assim na mão. E outra, quando acontecer o processo, e, gente, o roteiro é tal e qual. Foi adaptado para... Se vocês virem exatamente a animação japonesa, Kimba Leão Branco, ela é muito mais simples, porque ela é da década de 60, se não me engano.
Ah, tem. A japonesa também tem bichinhos, é isso? Sim, Ela segue o mesmo padrão. o mesmo padrão. Ah, tá. O vilão não é um leão, é um tigre. Uhum. Tá? Então, Pequenas mudanças. Pequenas mudanças. Foi adaptada para a realidade ali da África, que é o hábitat Sim, sim. natural do leão. E, gente, eles pegaram o roteiro do Tezuka tal e qual. Aí quando rolou o processo, qual foi a alegação? É Shakespeare. E Shakespeare? Domínio público. É domínio público. Que loucura, cara. Mas eles fizeram um acordo lá. Sim, o cara ganhou, deve ter ganho uma grana e a Disney conseguiu manter. O negócio com o americano é assim, quando eles veem que vão perder, eles injetam uma imensa quantidade de dinheiro pro cara ficar em silêncio. Eu comentei com vocês o negócio do plágio do brasileiro Moacir Scliar, né? O Moacir Scliar tem uma obra que eu nunca li, tá? Que foi chupinhada, né? Segundo consta, e aí se tornou a Aventuras de Pi, As Aventuras de Pi. Aventura, que é um filme muito bonito, mas que dizem assim que é tal e qual, só que adaptado para o contexto indiano lá, né? Bem. Os caras conseguiram achar o Moacir Scliar. Um livro menos conhecido dele, talvez. Que não era uma das obras alma mater do trabalho do Scliar. E fizeram... Gente, o sistema ele come pelas beiradas. Agora teve o caso do poder. O caso do 1899, que o pessoal... Tem gente que diz que não, né? Tem toda essa discussão, mas enfim, não entrar no mérito. Mas tem um quadrinho de uma moça brasileira que fez um quadrinho. E aí a acusação é que o pessoal que fez o Dark, aquele casal, né? Que faz o Dark, série fantástico, fez o 1899, que seria uma chupinhação desse quadrinho desconhecido. Aí, claro, eles alegam que a moça está querendo se promover e que, na verdade... É sempre essa desculpa barata do poder, né, do poder cultural. Do poder... Mas pegou mal para eles, assim, tanto é que a série não deu sucesso e já foi cancelada. E isso é complicado, né? Porque, cara, é muito complicado. Envolve uma série de instâncias, de fatores, e normalmente o lado mais fraco é quem se ferra. Mas não tem uma história de chupinhação que nos contou que é assim, vai acabar com as infâncias. Mas aí eu vou acabar com a infância da gurizada. Tá na hora de acabar com as infâncias. Tá bem. Eu acho que agora o RCast, Juan, Gente. o RCast agora definiu Sim. o quê? É o momento infância Destruída. Gente. Um novo quadro do RCast, um momento infância destruída. E hoje eu vou destruir a infância de uma galera da minha idade, tá? Tô me acusando aqui, ó. Eu sou de 85, tá? 1º de maio de 85, taurino, ascendente em touro, lua em virgem. Por isso, tem que falar, pura teimosia. Gente, aquelas músicas infantis que a gente ouvia na... Nossa. Vamos cantar? Gente, sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Fantástico, no balão mágico. É chupinhado de uma música espanhola. Gente, na Europa, lá pelos final de 70, ali, final da década de 70, tava rolando um lance de programas infantis, programas de TV infantis educativos com música. Isso é uma coisa... Aqui no Brasil a gente não tinha um programa infantil na televisão, a gente tinha a famosa adaptação de Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, era o mais próximo que a gente tinha desses programas, desse tipo de programação na época da ditadura, tá? TV era uma coisa de adultos, as crianças viam quando muito um desenho, assim, tá? Da Hanna-Barbera ali, amigos, e tal. Aí o que acontece? Nessa onda, quis se implantar no Brasil essa estética de programação infantil, que foi dar boom mesmo ali pelos anos 80. E nesse processo, recrutaram alguns artistas para fazer músicas para esses programas infantis, que seriam cantadas e gravadas também pelas crianças que participariam da gravação como personagens, como figuras centrais desses programas. Estou falando do Balão Mágico, tá? O que aconteceu? Aí chamaram João Gilberto, chamaram Djavan, chamaram... E principalmente o Dudu França, o famoso Ed Wilson, né? Um dos famosos falsos gringos dos anos 70, né? Os caras que gravavam em inglês sob codinomes estrangeiros, fingindo ser artistas internacionais. E a galera não sabia. E a galera nem sonhava
que aquilo ali Era um era, brasileiro. na verdade, um brasileiro que, quiçá, um argentino radicado no Brasil. Um gringo tabajara, vamos dizer assim. Gringo Tabajara, exatamente, famoso. Tem Dave McLean ali, o Said Goodbye, Summer Holiday, do Steve McLean, outro do clã McLean, forte ali. O Rich não, né? Não, cara, o Rich é realmente... É o Rich gringo tem uma mesmo. história muito bacana que eu posso contar Tá, depois. tá. Cara, o que acontece? Eles mandaram pra produção, aí o produtor lá disse, é o seguinte, cara, isso aqui nada a ver. Muito MPB, muito bossa novinha, muito sambinha. Aqui, ó, pega esses discos aqui, pega esses compactos que eu trouxe lá da Itália, da Espanha, pega isso aqui, ouve isso aqui e vê o que dá pra tirar. Aí o Dudu França sempre pega um compactozinho e grava em fita. Primeiro toca-fita portátil do Brasil, tava no carro do Dudu França, tá? E nesse dia ele pegou uma fita e disse assim, ligou pro Djavan, Djavan, onde é que tu tá? Cara, eu tô aqui no endereço tal, tô indo aí te buscar. Buscou o Djavan e colocou a fita para tocar. Na fita estava a gravação de um programa infantil, de uma música de um programa infantil da TV espanhola, capitaneado por uma dupla, que era um rapaz e uma menina, chamado Enrique e Ana. O nome da música era Super Fantástico. Quero decirte una cosa, la vida es una rola que viene, que va. Tarara. Gente, ele ouviu aquilo ali e disse, tá, essa é a música que nós vamos gravar. Quem é que vai gravar essa voz de menina? Já temos o cantor. Eles já tinham as crianças, o estúdio, os músicos, a fita pra gravar, tudo tava pronto. Era só o Djavan entrar e gravar. O que a Simoninha era dele? A Simoni, se não me engano, ela tinha um laço parentesco com o pessoal da produção. Uhum. E aí depois entrou o Toby, né? O Toby, que era o mais velho. E o Mike Briggs, filho do notório falsário britânico Ronald Briggs, do Assalto ao Trem Pagador. Que era o moreninho, o gurizinho moreninho. Não lembro dele. O Mike, acho que ele tinha um cabelo por aqui, assim. Eu sempre tinha um gurizinho mais moreninho, tinha o Toby. E depois foi o Jairzinho. não. O Jairzinho entrou com o Fábio Júnior fazendo música no carro. Amigos do peito. Gente, amigos de uma tudo vez. tirado de programas infantis da TV italiana e espanhola, gente. E o Super Fantástico era cover. Super Fantástico. Olha aí, ó. E olha só. Gente, também quem lembra da Mamma Maria? Mamma Maria. O único sucesso, acho que foi do grupo Graffiti. Era uma releitura do Ricci e Poveri, um grupo italiano, da música de mesmo nome, Mamma Maria, cover. Meu Deus. Não, isso é tudo quanto é coisa que a gente Pensa. imagina. Assim, ó, tem muita história disso num livro maravilhoso que eu quero indicar para vocês. Foi me indicado pelo Wagner Sica, nosso baixista lá, da Tio Papo Orquestra. E eu comprei para ler esse livro e achei maravilhoso. Pavões Misteriosos. Música cafona no Brasil. Os anos do pop brasileiro, 1974 a 1973, que conta todas as histórias. É do André Barcinski, jornalista, trabalha com a lógica da música, a história da música. Conta toda a história dos fenômenos que apareciam no Chacrinha, da Rita Cadillac, da Gretchen, de como surgiu a música cafona, a música brega. Vando. O Vando, gente, era um sambista de mão cheia. Compôs muitos sambas importantes, incluindo o importante Ser Fevereiro, gravado por Jair Rodrigues, interpretado por Jair Rodrigues, que é um samba. É um Tem samba uma do Vando. história, é um samba do Vando que tem uma história muito forte. Então, antes dele ser o meu iaiai, meu ioiô, o homem das calcinhas voadoras no palco, ele já era um sambista. Então, a gente não... Há artistas que foram, obviamente, fabricados. Por exemplo, tinha uma famosa cantora da disco britânica, Dee Jackson, europeia, Sim. a música Automatic Lover. Stevie, feel me, love me, touch me. Nós tivemos uma Dee Jackson brasileira que todo mundo achava que era original, a Regina Shakti, que depois virou professora de yoga. Cara, impressionante. Impressionante, assim, a gente arrumava imitação pra tudo. Quando estourou na Europa o fenômeno de um grupo germano-russo lá chamado Gengis Khan, DSC, com todas as consoantes que tu possa imaginar que tu pode colocar antes de uma vogal. E eram 5 cantores, 3 cantores, 2 cantoras e um dançarino. O cara era o Gengis Khan. O papel do Gengis Khan era ele que interpretava, então ele dançava.
Era um grupo coreografado que era tipo um ABBA da Alemanha barra Rússia. Aham. E eles fizeram a famosa música, aquela Moscou, Moscou, lá, 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 lá. Né? E a faixa título do álbum desse, cara, Gengis Khan. E o Brasil tinha o Gengis Khan brasileiro, cantando em português, É. produzido por um argentino. Canta a música famosa, essa aí é famosinha. Famosa. Havia na Mongólia um cavaleiro feroz, Gengis Khan. Que conquistou a Índia, o Afeganistão e o Irã. Tá ligado? Aham. Então, eles fizeram a versão brasileira do Piniquim do Gengis Khan europeu, quando estourou isso, na mesma época que estourou a ABBA, que estourou a disco com todo o Bonnie M também. Gente, eles fizeram um show na Amazônia lá, quando eles quase morreram com o avião, né? Quase caíram. E a música original, a única música original que eles fizeram é um clássico até hoje das músicas infantis, que é a música cantada para as crianças que estão com dificuldades de terminar o prato. Uhum. Comer, 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 comer. é o melhor para você crescer. É de autoria do Gengis Khan brasileiro, gente. Meu Gente, Deus. cada história cara. do pop, cara. O pop brasileiro da década de 80 tem... Trem da Alegria muita tem coisa chupinhação? chupinhada. Não que eu tenha lido particularmente, mas com certeza ali no meio deveria ter algum cover, alguma coisa assim. Por exemplo, Tá, Dominó, por tem exemplo, é chupinhado de menudo, certo? Dominó é chupinhado de menudo, é isso. Não, é que assim, ó, existe a diferença entre tu copiar uma música na cara dura e tu copiar a estética, a vestimenta, a coreografia. Porque quando estourou o menudo, Que é mexicano, certo? porto-riquenho. Porto-riquenho. Isso, porto-riquenho. O que acontece? Gente, vamos lembrar da primeira boy band de fato, que era, na verdade, o Jackson 5. Uhum. Que apesar de ser da disco do soul, da black music, né? Era uma banda coreografada de rapazes que queriam sair daquela estética adulta do doo-wop, né? Dos grupos vocais ali, dos stylistics, do T-Lights, da galera da década de 60 e 70. Quando estourou o Menudo, que deu essa estética de fato de meninos que só cantam e dançam, são bonitos, de boa figura. Uhum. Quando estourou o Menudo, estourou um monte de micromenudos. Na Argentina tinha o Tremendo. Uhum. Como é que é mesmo? Vamos bater palmas, isso é tremendo. Eu acho que eu ouvi dos tremendos com alguma coisa com a Xuxa, foi lá. Alguma coisa assim. Exatamente. Aí depois teve o Ciclone. Ciclone, que era do tipo One Way. Era Não sei se eu vou lembrar do Ciclone. namorados descartáveis. Tipo One Way. E também o grupo Bombom, que fez uma releitura do Rigueira, aquele grupo hispano-argentino que fez Vamos a la playa, vamos a la playa. Inclusive tem uma história famosa do filho do netinho dos Incríveis, acho que era, do cara das máquinas lá. Netinho não, netinho da gente. Não. Não, dos Incríveis, bateristas e tal, que era o Sandro Reich. Ele foi cotado para fazer parte desse grupo Bombom, ele se recusou a gravar. Olha só. Para gravar a versão essa do Vamos a la Playa. Mas sabe que essas coisas assim de chupinhar e cópias, né? Isso eu acho que eu vejo assim alguns exemplos assim, né? Até alguns engraçados assim, né? Tipo, e sabe, uma das coisas que eu tenho vergonha de dizer é que teve uma música que foi chupinhada, a introdução dos Beatles. Só que eu só conheci primeiro a versão funk. Gente, Tum, tum, dum, a música em questão é a música Day Tripper. Aham. Famosaço. É. Então, E como é que é a versão em português? a versão em português era uma coisa que aparecia na sequência de funks do baile da gaiola. Dentro do carro. Alguma coisa assim. Aí eles depois mudaram a linha de baixo porque, obviamente, né, os donos do catálogo dos Beatles foram lá e processaram. Michael Jackson, que era dono do catálogo do Beatles durante anos. Não, mas ele não é mais. Né? Não é mais, faz tempo que não é. Mesmo antes da morte dele já não era. Não, é que teve aquela Rolou história aquela treta com o com Paul ele, McCartney, né, que ele falou como é que, não, vou comprar uma E coisa. o gatilho para ter encerrado a amizade entre eles. É, né? aliás, eles fizeram discos juntos. Sim. Ei, música. Tinha essa aí. Say that you want me. Bem cara de Paul McCartney, cara.
E a The Girl is Mine. You know that girl is mine. Um dos reis do rock com o rei do pop. Porra, baita do... Tá louco. Baita encontro, meu. Tinha tudo pra dar certo, é. Ó, e falando em Isso tudo aconteceu assim. outra chupinhada que é muito engraçada, né? É vidro fumê. Já ouviu essa? Vidro fumê, meu Deus. Tu nunca escutou vidro fumê? Eu, não- Gente, eu provavelmente posso ter escutado sem saber. Põe aí pra nós. eu vou botar aqui porque Eu de nome não tô reconhecido. tá, mas pela introdução Sou rato de música antiga, tá? Minha playlist é toda velha, tá? é que o vidro fumê tu vai ver agora de quem quer chupinhado. Opa, deixa eu que não quero ver. Não quero dar spoiler. Não quero pegar a propaganda aqui do YouTube, né? Que aí, né, já Já dá strike. não quero tomar strikezinho, né? Vai que, né, monetiza um pouquinho. Ah! Santo Cristo. Gente. Gente, nesse momento o John Frusciante está tendo um pequeno ataque de urticária. Mas, cara, aí tem um vídeo deles cantando aqui no Rock in Rio. E aí os caras fazem a introdução e o povo começa. Os assim, vidro fumê, rolando. É que vocês têm que entender o seguinte, olha. Que fiasco. Olha só, o funk, o trap, o rap trabalham com uma coisa chamada sample, tá? Usa-se um trecho de uma determinada música, usa-se um pedaço de uma determinada batida ou determinada uma linha de bateria, uma linha musical, pode ser de um instrumento, pode ser de uma voz, como elemento central da base da música. Eu lembro disso numa música do Freddie Mercury, do Queen. Exatamente. A música em questão, na verdade, teve... Eu vi no MTV com um clipe, era legal, o clipe, Ah. aparecia o Freddie Mercury com a estátua, assim, os caras pegando a parte da voz dele. E, gente, Que música é, cara? lembre-se que Vanilla Ice pegou e sampleou Under Pressure do Queen pra fazer aquele hit famoso dele, Ice, Ice, Baby. Mas não era Baby. Under Pressure. Tá? Então, Bom, ou mas seja, tá. o sample é uma coisa da cultura desses gêneros musicais. É algo que faz parte de construir um beat para uma determinada música. Então, em algum Não é um momento- plágio, na verdade é um... Não é um plágio, porque Constrói uma muitas nova vezes, uma gente, você tem sonoridade. que entender que quando vão produzir uma música, tem produtor, por detrás tem empresário, tem gravadora, tem distribuidora. Essa galera injeta dinheiro, inclusive para vocês serem obrigados a ouvir a música repetidas milhões de vezes no rádio, na TV, no YouTube, em posts patrocinados, enfim, é um super estímulo, se investe muito em dinheiro, em propaganda, em publicidade, em mídia, para a música aparecer o tempo todo, para estar no top das playlists, para estar em tudo que é lado. Gente, não se enganem. Não é, isso aí é tudo bem orquestrado e bem feito por esses setores do mercado, tá? O que acontece? Acontece que quando se vai gravar, existem duas situações que podem acontecer. Uma, a gravadora já tem a autorização do artista original para utilizar aquele trecho e a pessoa utiliza aquele trecho na sua gravação, na produção, e a música é lançada. E aí os direitos são divididos ali, conexos, né, autorais, direitos de reprodução, tá? Ou a galera usa o trecho de forma não autorizada como uma homenagem ao artista, que é muito comum. E o artista pode ter a postura de, bom, gostei dessa homenagem, me achei bacana, me senti lisonjeado, e vou lá e vou colar junto com esse cara e vou fazer um som com esse cara. Ou vou te processar porque tu usou uma música minha sem autorização. Aí vai muito da postura do artista original e também dos donos daquele copyright, porque lembra que muitas vezes o que vai movimentar mesmo um processo desses aí é quem é o dono da grana, quem está gerindo a grana que se ganha. Tem muito a ver com dinheiro, tem muito a ver com distribuição, tem muito a ver com produção, gente. Isso é uma característica. Então, às vezes a gente diz, os caras chupinharam, tá? Muitas vezes, o pessoal tá dentro de um estúdio querendo fazer alguma coisa. Querendo lançar uma música que faça sucesso. E eles usam essas estratégias para quê? Estratégias
para conseguir angariar público-alvo para aquela chamar atenção. Porque aí, por exemplo, tu cria uma mudança de paradigma. Antigamente, aquele riff instrumental de violão era da Californication do Red Hot. Quem ouve, galera mais nova que está consumindo agora essa música que está sendo lançada, vai pensar, não, é o Vidro Fumê. Assim como, por exemplo, todo mundo... Quem é que lembra da Coolio Gangsta's Paradise? Bah, não. Been spending most of their lives living in the Gangsta's Paradise. Então, a música tem... A base toda da música é uma música do Stevie Wonder. Stevie Wonder foi lá, conversou com o Coolio e disse o seguinte, cara, tá usando a minha música. Vamos dividir esse negócio aí? Eu gostei muito da tua música, achei aquilo muito profundo, me tocou muito. Vamos resolver isso aqui. E tá aí. A música ficou eterna, né? Música muito o central do hip hop, assim. E outra coisa que um caso que foi bem prolongado na justiça foi o Richard Ashcroft, vocalista do The Verve, quando ele fez aquela Bittersweet Symphony. Pô, é trimoso, né? Ela era de um... Eu adoro o clipe, o cara andando pela rua. Não é? Que aparecia no Sim, filme. o cara... Exatamente. Inclusive aparecia no filme aquele Últimas Intenções. Sim. E aí o que acontece? Tem uma música instrumental que foi gravada antes. Exatamente essa linha aí. Ele usou essa linha. Aí rolou um processo durante anos até que ele recuperasse os direitos da Bittersweet Symphony. Porque ele abre a música com ela, com esse trecho. É um trecho muito bonito. Uma vez eu tive no Johnny Jack, acho que o Marco tava junto, e eu achei muito legal o que tu fez lá, Elvis. A questão assim de tu tocando músicas, né? Ah, sim. E aí e no refrão tocava as músicas em português, chupinhadas, e que às vezes. Assim, gente. Qual é aquele chupinhão lá? Cara, não, a mais legal é a do Late Coração. Aquela. Essa aí ficou claro, e inclusive o James Blunt, apesar de já ter acionado o pessoal para falar do jurídico ali, para falar dos direitos ali, para ver como é que ia resolver, ele levou o trem na boa, o cara levou o trem na brincadeira. Pois é, mas o piseiro tem muita coisa. Gente, o piseiro tem muita coisa. Por exemplo, procurem Vitor Fernandes, Saudade e Solidão, que é Another Day in Paradise do Phil Collins versão piseiro. E qual que é chupinhada? Dava para colocar, por exemplo, no instrumental de Baby Me Atende, dava para colocar tranquilamente Careless Whisper do George Michael. Qual que é a chupinhada do Bon Jovi nos anos todos? Fez o nome da... O ouvidinho, Felipe Amorim, se não me engano. Como é que é Felipe a... Amorim. Que é do estudo, Bon Jovi. Cara, gente, e outra, eles não fizeram uma versão da música inteira, eles pegaram só o refrão. Olha as estratégias de mercado, gente. Uma coisa interessante a gente observar essas estratégias do mercado musical. Usa-se um trecho de um refrão conhecido, reinterpreta-se, regurgita-se na nossa realidade para um outro público, pá, ganhou o público. Claro. E quem já conhecia essas referências antes é quem vai se dar conta. Sim. Tá ligado? Quem já bebeu das outras fontes musicais. A gente que nasceu na década de 80, assim, ó. A gente às vezes tem uma... Por exemplo, eu tava conversando com um menino, né, um mais jovem, e ele tava... E a gente tava, não sei porquê, entrou no assunto daquele filme Closer, Perto Demais, que tem aquela música linda no início, né, do filme. Sim. Como é que é o nome da música? Não é... Vamos lembrar, gente. Bom, eu sei que eu coloquei, cara, olha essa música linda. Ele falou, mas não, essa música é brasileira, ele falou assim. Como assim brasileira? Aí ele botou a versão brasileira da música, tem uma versão brasileira. É isso aí. Ah, não, é Daniel Powter... Damien Rice? Damien Rice, desculpa. I can't take my eyes off you. Tá, então tem a E ele versão brasileira. botou a versão brasileira, que era do seu Jorge com a Ana Carolina. E ele conhecia a versão. E aí falei, e aí, qual é que tu mais gostou? Porra, cara, a versão gringa é muito melhor, mas eu não fazia ideia que tinha. É que aí nós temos a coisa do juízo de valor que vem da nossa complexo de vira-lata, que nos é introjetado desde muito tempo. É um projeto, gente, veja bem. A nossa ideia de a gente sempre inferiorizar ou tender a levar mais pro lado. Achar o que vem de fora é melhor. Achar que o que vem de fora é melhor. Ele já foi É direto. um projeto,
tá? É um projeto cultural que vem sendo imposto na nossa cultura há bastante tempo, não é de agora. Vem desde o momento, vem com a colonização. Vem com a colonização, né, Marco? Outra que Porque também. a primeira referência a Europa, depois os Estados Unidos. Sempre né? etnocêntrico. Outra também que o pessoal conhece muito, lembrava da Sunday Bloody Sunday, que o seu Jorge gravou também, ou Sambô? Não, O Sambô. Sambô. É. Foi o Sambô. E aí o Sambô fez uma coisa mais alegre. E é Ah, uma música que Isso fala. aqui é uma música que fala de um massacre. Massacre. Então ali pegou assim pro Sambô. Todo mundo, cara, ele fez a música, ficou legal, mas não é. Não fecha. Não. É. O vocalista do Sambô, ele é sobrinho do Benito de Paula, não é? Tem uma Benito pegada. de Paula, grande poeta e grande compositor brasileiro. É, Retalhos do Cetim, eu acho fantástico essa música do Benito de Paula. Paulo é um cara E- dono de muitas lágrimas. O cara que. Acho que foi ele que introduziu o piano no samba, né? Olha, é um tanto controverso, porque originalmente ele era um cantor de boleros, né? Se não me engano, Sim. mas tem uma história assim, eu não vou saber te precisar como isso. Não posso estar falando errado, mas me corrijam, por favor, se eu estiver falando uma bobagem. Tá? Ele é de origem cigana, se não Sim. me engano. E a gente tem que lembrar que o samba passou pela Bossa Nova. Na Bossa Nova temos um cara que é o Toquinho, nós temos Sérgio Mendes, que é uma figura eminente do piano, que também introduziu o piano, e Rhodes também, piano elétrico, samba. Tem muita coisa que rola para chegar no Benito de Paula, que fazia o chamado sambão joia. Sim. Aquele sambão que tem uma grandiosidade na sua produção. Simonal. A banda do Simonal tinha. Wilson Simonal? Wilson Simonal, a banda do Simonal tinha um forte do piano, era uma orquestra. A orquestra tinha piano. Ou seja, tem uma referência que vem antes. Sim. Não. Né? Tem umas leituras assim, que dá para se fazer, né? Sobre essa introdução do piano. Então, e interessante, né? Que aí o sobrinho dele é sobrinho, né? Vou até dar uma investigada aqui, mas eu tenho quase certeza que sim. Porque, O vocalista? vocalista. Aí esse lance de fazer versão. É que assim, vocês têm que lembrar que muitas vezes essas versões, essas reinterpretações nascem de brincadeiras que os músicos estão fazendo dentro do estúdio, que daqui a pouco ficou tão divertido, tão legal aquela situação. E também tem que ver o gênero. Que O Sambô tem um gênero diferente do YouTube. Então, exatamente. E outra. Então a batida vai ser diferente, mano. Então. Será que significa alegria? Ou é a batida? Ou é a diferença do gênero? Sei lá. Eu acho que a lógica do Sambô foi eles queriam inovar, fazendo uma coisa que até o presente momento, naquele contexto histórico, naquela situação, não tinha sido feito no pagode. Entendeu? E aí ficou daquele jeito. Lógico que ficou ruim. Aí depois... cara, é que o juízo de valor tem a ver muito com agora, com a questão de cada um, das preferências estéticas de cada um. Mas eu não posso deixar de... Ficou estranho. Particularmente, pessoa, entendeu? Não era uma coisa que me atrai muito, entendeu? Já houve possibilidade da gente fazer versões também e de trabalhar com uma lógica mais nessa linha, assim, por demanda. Sim, por demanda do público, por demanda de determinados eventos ou determinadas situações, porque a gente trabalha como músicos profissionais, trabalhando com festas particulares, eventos de firma, eventos corporativos, né? Casamentos, formatura e várias áreas. A gente acaba tentando atender muito a demanda do público. Isso é uma postura profissional, né? Que o artista tem que ter. Das músicas do Sambô ali, uma das que eu achei que ficou muito boa foi The Slope, do Maroon 5 ali. Mas é que tá, This Love, do Maroon 5, é uma música que já tava estouradaça, né, cara? E aí, cara, os caras pegaram a música e incorporaram para aquela lógica ali. Acho que essa seria uma versão muito melhor para trabalho do que a da Sunday Bloody Sunday. Com certeza, porque não tem um aspecto violento. Falando, porque no fim das contas isso acabou gerando uma gente, tudo pro bem, pro mal, pro um lado, pro outro, gera mídia, gera publicidade pro artista, cara. Não, e outra coisa, quer ver, ó, vamos pegar um caso recente, que aí a Shakira e o Piquet. Sim. Essa música dela tá estouradíssima lá.
E não Tem a ver com dá. a tradição dele, essa música? Sim, pô, totalmente. Tanto que E aí o que acontece? Pois é, não vai demorar muito para surgir uma versão em português. Ah, sim. Não vai demorar muito para surgir uma versão em português. Eu tava você conversando assim, tava lembrando das coisas que acontecem na música e que é muito engraçado, que o cara às vezes chama atenção porque é uma coisa inusitada. Assim. Ontem eu tava vendo um vídeo na internet de uma vez que o John Lennon se encontrou com o Chuck Berry. Conhece, eles famosos e tal. E aí o John Lennon tinha a mania de levar a Yoko Ono pra tudo. A Yoko Ono que era uma artista conceitual, que ela tinha toda uma arte... Sim, tinha uma história com ele. toda uma história com ele. Só que a Yoko Ono, ela era assim, muito anti-establishment, ela é muito fora da curva. Então tem um momento no show em que o Chuck tá cantando com o John Lennon e num momento assim ela faz um som muito estranho no microfone. Ela faz uma coisa estranha no microfone, tá? Eu sei que o Chuck Berry, quando ela faz aquele som, o Chuck Berry arregala o olho, porque não era uma coisa esperada. Simplesmente ela fez um no microfone. E aí o cara do som tira o microfone dela, porque ela continua fazendo, pra não dar treta com o Chuck Berry. Não, o Chuck Berry brigar com ela. Não sei se tu conhece essa história. Cara, eu tinha ouvido falar de uma situação de estresse parecida, cara. Mas eu não tinha lido essa história ainda. Impressionante como a gente não vai a fundo, às vezes, na história da cultura pop, né, gente? Chuck Berry foi também um dos precursores ali do... É que, gente, ele vinha carregando uma história que vem de outras plagas. Que, gente, o blues do Delta, aquela... Ele é do Elvis, né? O Chuck Berry. Hã? Ele é dos anos 50, o início. Sim, ele é bem antes, ele é de bem antes, na verdade, do Elvis. E vejam bem, o rock foi nascido dessas confluências, de um conjunto de confluências de artistas, né, que vinham do blues, que vinham do gospel, que vinham do country também, que encontraram depois, bem mais tarde, na figura do Elvis Presley, uma figura que representasse aquela transgressão toda, que condensasse aquilo ali. Tu viu o filme do Elvis? Eu ainda não tive a chance de assistir o filme do Elvis. Ainda não vi também, quero assistir. Quero assistir. Na verdade, eu não assisti nem do Elton John, nem do Elvis, nem do Fred Mercury. Então, Eu assisti o Bohemian Rhapsody e apesar daquelas coisas ali da cronologia, eu achei bacana o filme. Assim. Também. Achei bacana o filme. O Dado já não viu. O Elvis, a atuação do cara é muito interessante. E vejam bem, gente. Pra chegar que não é um filme do Elvis, é um filme sobre a relação do Elvis com o produtor dele, o Coronel. Sim. O Coronel. E o que acontece? Até chegar no Elvis, sim. tinha toda uma história de artistas que vinham trabalhando nas margens ali. Chuck Berry foi um dos que conseguiu se destacar. Eu acho que mostra o encontro do Elvis e o Chuck Berry num desses O vários. o rock, shows gente, de- o rock ele é negro. O rock ele é negro e ele vem sendo apropriado, o pessoal que é da galera branca vem comendo pelas beiradas, aí tu tem Bill Haley and the Comets. 1, 2, 3, o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock. E daqui a pouco me largam uma guitarra na mão do gurizão latino. Cara do Labambo? Rich Valens, o cara que eu queria ser. É um nome dentro americanizado pra cacete. No que? É Ricardo Valenzuela. Ricardo Valenzuela. Aliás, filme bom, Labamba. Filme massa. Porque, veja bem, ele estava morando perto ali na fronteira, Califórnia, ali. Ele era um rapaz que... Novo México, Califórnia, eu acho. É. Novo México ou Califórnia, não sei, acho que é no E Califórnia, ele né? era no Califórnia, provavelmente, porque... Gente, Rich Valens é o cara que se tornou um grande ícone latino dentro do rock. E ele traduziu a música folclórica mexicana, a bamba, pra dentro do rock. Que massa. E, Tu já viu? Já viu o filme Labamba? cara... Não vi. Pega pra ver, no Twitter, muito E, bom. cara, o que acontece? Com Lou Diamond Phillips. Exatamente, no papel principal. Maravilhoso. Trilha sonora do Los Lobos. Na época, Tá? fez um baita sucesso. E vou dizer, gente. Tanto que olha o impacto que ele deixou na música, né, cara? O cara fez outras músicas, ele fez Come Aliás, On Show, ele fez We Belong Together. E Donna, ele tem muitas a morte clássica de roqueiro, que é acidente de avião, né? Sim. Ah, E num acidente que ele morreu também o Buddy Holly. Buddy Holly, que era fodaço. Da Peggy Sue. Pô, Peggy dos Sue. grandes... Cara, Sim. e o DJ Big Roqueiro. Bopper. O DJ Big Bopper. E que o Mamonas Assassino brincava no avião no voo que caiu. Ou em um dos voos antes da queda do Mamonas. O Mamonas brincava. Pá, tenho medo de ouvir o pessoal do Mamonas.
o cantor lá, que é engraçado, o Jim. Pô, não vamos voar, porque a gente vai, velho, La Bamba, vamos cair. Eles brincavam isso o tempo todo. Mas o Lynyrd Skynyrd também morreu no acidente, uma boa parte da banda. Boa parte da banda morreu. Esse dia da morte do Rich Valens, Bebop ali do Buddy Holly, ficou conhecido como o dia que a música morreu. Uhum. E logo após esse acidente, cara, muita transformação aconteceu. Claro, Porque não foi, pai, 58. É, Um pouquinho depois o Elvis já tava fazendo sucesso. Tinha também o cara do piano, né? Aquele cara era foda. Jerry Lee Lewis. Que era muito bom, que Jerry podia Lee ser um Lewis. novo Elvis. Que não era o Jerry Lewis da comédia. Não, Jerry Lee Sim. Lewis, um alemão. Sei, não é Que, o... mas que se queimou porque se relacionou com uma menina muito jovem e casou com ela. Exatamente. Porque o Elvis saiu de cena um tempo porque eles tinham que servir. Queriam pegar o Elvis porque o Elvis estava se reborqueando, diziam, moralismo americano, diziam que a juventude estava se corrompendo e o Elvis não tinha servido. Então vamos mandar esse cara para a Alemanha. O Elvis vai para a Alemanha servir. E o... Não foi Jack... Não, Não, vai para a Alemanha depois da Guerra da Coreia. depois da Guerra da Coreia. Foi servir na Alemanha. E o Jerry Lee Lewis começa a fazer sucesso. Eu não sabia que o Elvis tinha servido durante a... Eu não vi o filme também, né? Mas assim, Tanto ficou que só no quando quartel, né? Eu só ali... Não Pintando meio fio. né? Mas aquela foto dele de uniforme tem impacto, né, na questão imagética, né? Ok? Quando ele volta tem aquele famoso 68 Comeback Special, aquele show famoso dele no palco quadrado com o macacão. Bom. Que é muito bom. O show é muito bonito. O show é muito massa. Que vale a pena ver. O retorno do Elvis, assim, as É. raízes. Assim. Exatamente. Uma coisa que o Elvis tinha também, não sei se uma raiz no gospel também, porque ele veio de dentro de... E vamos falar de gospel no rock. Claro. E uma das figuras eminentes que ficou esquecida no rock, uma cantora gospel, que era a Sister Rosetta Tharpe. Sister Rosetta, ela tocava guitarra e cantava. Então, é uma das matronas do rock. Ou seja, o rock não era só masculino e não reconhecida, né? E foi reconhecida porque depois teve um viral ali na internet, entendeu? No sentido de ser reconhecida aqui pelo público brasileiro, ser conhecida e ser identificada. Porque, veja bem, Chuck Berry tinha um respeito absurdo pela Sister. Chuck Berry, a Etta James, entendeu? Uhum. O próprio James Brown fala que os celeiros de criação musical dele eram cultos da Sister Rosetta. E vejam bem, gente, é uma mulher negra Sim. botando frente no rock, gente. E a gente pega principalmente aquelas igrejas mais presbiterianas americanas, cara, os loucos têm uma pegada... As igrejas batistas também têm uma... Cara, tem baixão, assim, muito... uma coisa bem engraçada que esses dias eu estava vendo na internet, que era tipo, o meu primeiro dia numa igreja jamaicana, o pregador metendo um ragamuffin, que era Under the Blood, o nome do ragamuffin. Under the Blood, Under the Blood, Jesus me cover me, Under the Blood. E a galera da igreja metendo um ragamuffin em nome de Jesus, aleluia. Cara, vejam como a música é uma coisa central. E isso não é de agora. Toda celebração Sim. religiosa ou laica, a música se faz presente. Isso é uma coisa, até falando um pouquinho sobre o chupinhar e tal, eu fui, né, hoje não estou participando, mas fui muito tempo da igreja e tinha aqueles hinários antigos, e aí eu via que tinha muitas das melodias daqueles hinários, e cara, são músicas americanas, tem uma que é acho que não sei se é um hino do exército americano, que é... Glory, glory, aleluia. Essa aí, então, pô, e aí são várias músicas de Natal que viraram. Let's go marching in, se não me engano é o nome dela. Também é uma música do Inário. Então, isso acontece A maior parte das músicas dos Christmas carols, né, as canções de Natal, estão muitas vezes presentes nos inários das igrejas, tem a ver com essas melodias. Vê, né? Então tem essas... Carol of the Bells ali também. E assim, não é uma partezinha do que foi chupinhado, que nem ali o chupinhado, pegado, É que inspirado. são músicas também já bem antigas, então elas já chegaram naquele momento ali de domínio público, de repente.
Tem música que tem autores, por exemplo, tem muita música tradicionalista de CTG que tem autores que você não sabe. Daqui a pouco não estão sabendo. Então são várias coisas assim, né, que a gente vai aprendendo e vai observando, vai chamando a atenção. Mas aí são coisas que são das referências que chegaram até nós. O protestantismo brasileiro, ele vem importado, ele não é uma coisa... E teve esses fenômenos pentecostais e tal, mas é importado, cara. Já que o protestantismo nosso, ele é um protestantismo de matriz, dos de muitos. um lado luterana, Mas germânica, do outro, que vem o sino no Missouri, né? Que é americano. e do outro lado é extremamente americano, É, bem essas americanizado igrejas pra americanas, cacete. assim. Bem americanas, a lógica de visão nossa, musical, cultural, vestimento, toda é americana. Tudo dentro dessa linha, dessa matriz cultural. Voltando a falar um pouco, né, do Elvis, o homem jukebox, né? A gente agora a gente estava antes aqui de começar o programa, né? Tu tava falando tua bandana aí, é um desenho inspirado em algo que tu fez, né? Sim, que assim, quando a gente tava num processo lá na banda, a formação antiga com o Mini e o Matt, a gente fez uma viagem a Cuba. Pô, que massa. 2017, gente, vocês não têm ideia. Não é nada daquilo que ficavam propagandeando para vocês a vida toda. É totalmente diferente. Mas eu não vou falar muito, vou esperar que vocês vão até lá para ver. Eu acho importante. Vai pra Cuba? Vai a pena. E o que mais tinha lá era turista, gente. Vejam bem. E o que acontece? Lá nós tivemos contato com pessoas muito bacanas, incluindo o nosso anfitrião, Juan Carlos, que foi o nosso... nos apresentou os orixás. Vejam bem, a gente vive no Brasil, um dos maiores núcleos de cultura religiosa africana fora da África. Os 3 do mundo são Salvador, Havana e Pelotas. Pelotas é, fora da África, um dos maiores centros de religiosidade afrodiaspórica. Tá? E a gente vivendo aqui nunca teve contato, pelas nossas histórias e experiências particulares, pessoais, com as religiões de matriz afro. Chegando lá, como isso é um aspecto muito central da cultura cubana, tanto quanto na cultura baiana, tanto quanto nos terreiros pelotenses, aqui, nós conhecemos nossos orixás, porque sabemos que eu sou filho de Oiá, né, filho de Ansan, e esse desenho, ele tem referências aos chifres do búfalo, que é um animal símbolo da minha orixá, ao raio, a espada dela que tem o formato de um raio, as letras E e L do nome Elvis, entendeu? Ao formato também da borboleta, que é um outro animal ligado à figura da Yansan, da Oiá. Então, tudo isso aqui tem a ver com a minha orixá. Lá em Cuba, tu entrou em contato com qual das religiões? É aí que tá. Existem denominações que chamam regla de Ocha, santeria, santos. Só que eu não me foi me dado uma denominação. Quando perguntavam, eu curto Yoruba. Tá? Mas não tinha uma denominação como aqui existe o candomblé da Bahia, a Umbanda, entendeu? No Haiti tem o voodoo, Cuba tem o voodoo também. Voodoo, não, o voodoo ele é haitiano, ele é franco-africano, né? Chama de crioulo. Crioulo. Que é o que acontece. Porque aí são mesclas da cultura. O voodoo ele é um pouco diferente dessas linhagens, são de uma outra matriz étnica. Então em Cuba tu entrou em contato Cuba, com algum tipo o povo Yorubá é o povo mais forte na questão cultural e religiosa. E tem terreiro lá? Tem algo parecido com o lugar, o templo onde as pessoas se reúnem ou é mais... Porque uma vez eu vi um documentário de Cuba, o pessoal falava que era muito... que tinha os santinhos em casa, assim, que nem no Brasil. E tem os locais de culto em casa também. Por exemplo, escolhe-se a casa de alguém para fazer. E é como nós assistimos a uma dessas celebrações. O Estado O Estado não só promove, como ele... Não só ele permite, ou ele não existe uma repressão. Não, existia quando Cuba era dominada pelos norte-americanos, quando era proibido o tambor. Era proibido tocar tambor pelos colonizadores. Na época do Fulgêncio Batista da vida, não podia. E antes de Fulgêncio Batista, antes da independência de Cuba, quando era proibido o tambor. Tanto que eles batucavam nas caixas. Não tem sinó e tambores na música. E aí o que acontece? Criou-se um instrumento chamado... No Peru surge de um jeito,
Em Cuba surge de outro jeito, que é o cajón. Pô, já vi. Então o que acontece? Tocando cajón, já O valeu? Matt Topper era um cara que saberia falar com mais propriedade sobre a história específica Massa. desse instrumento, tá? Aí o que acontece? Deve existir, nós não tivemos acesso, nós temos um museu pelos orixás lá na Havana Velha, ali onde a gente ficou na Havana Velha, que é bem casa de, assim, a gente lá, chega lá nos Airbnb, casa de cidadão cubano mesmo, assim, ó, bem simples, não tem... Luxo. E outra, mas o povo vive bem porque tem o que precisa. Claro, existem problemas, não é um país perfeito, existem problemas, não tem gente passando fome nem morrendo na rua. Entendeu? Todo mundo tem que comer. Quanto tempo vocês ficaram lá? Temos um mês, justamente estar em contato com a cultura cubana, com a fiscalidade afro-cubana, com as claves, né? Chegasse a estar lá em Havana, assim, praias. A Havana, a praia mais bonita que eu vi foi Trinidad. Trinidad é uma cidade colonial, tinha um aspecto colonial bem forte naquela cidadezinha costeira, e a praia de um mar tão azul, assim, um azul, eu não consigo te descrever. Fiquei extasiado, assim. E o que tu vê como passos futuros aí da Passos futuros. Jukebox Orquestra A e gente- do Elvis, o homem Cara, Jukebox? a gente segue trabalhando, a gente segue metendo a mão na massa, tem vários shows agora, inclusive... Pode fazer o jabá. Hoje- Lembrando que hoje é sábado. Hoje é sábado. Temos eventos ou não? Nesse sábado a gente tem 3 shows, são shows particulares. Ah, são shows particulares. Então, se você está assistindo, teve a oportunidade aí de ser convidado para um evento particular que tocará o Elvis Jukebox, né? Vocês vão estar aí com qualidade, música de qualidade. Eu sei que vocês tocam seguido lá no Johnny Jack, A gente né? toca seguido lá no Johnny Jack, a gente faz Dá o também... número de contato também, quem quer chamar. Olha só, quem quiser entrar em contato com a Jukebox para contratar é 53 999 454277. 53 999 454277. Como é que o Silvio Santos faria essa? O número Lombardi. Qual é o número, Lombardi? 53999454277, Silvio. Muito bom, muito bom. Elvis, que satisfação enorme ter você aqui com a gente, né? Pá, que programa foi? Esse aqui foi, olha, fantástico. Pura sabe? cultura. Pura cultura. Quiser fazer as tuas conclusões, né? Deixar aí uma mensagenzinha pro nosso público. Nessa câmerazinha aqui que fica de frente aí, ó. Muito difícil fazer conclusões porque a vida está sempre incompleta. Eu posso dizer que, por hoje, como diria o famoso, né, o personagem do Looney Tunes, né, o coisa tinha. Isso é tudo, pessoal. Muito bom, muito bom. Marco, Cara, eu quero fazer um jabá. Né? faça. Eu tô lançando no Catarse, que é um financiamento coletivo, um livro. Ele já foi financiado, né? A gente vai entrar na última semana agora, a partir de segunda, última semana do financiamento coletivo, Catarse. É um livro de contos que eu escrevi sobre um personagem que eu estudo, né? Que é o Conan, o Cimério, tá? Um personagem que foi criado por um texano, por um americano. Contos de espada e feitiçaria, né? Quem não sabe o que estou falando, Games of Thrones, né? Essas séries. Cal Conquistador. Essas séries mais clássicas, assim, de um guerreiro com espada enfrentando monstros ou feiticeiros, enfim. Então, assim, no Catarse, Mitos e Lendas da Ereboriana, quem tiver interesse em conhecer meu trabalho em ficção, eu tenho um trabalho também que é como estudioso, mas também tenho um trabalho em ficção, é o Mitos e Lendas da Ereboriana, que está no Catarse. Catarse é um site de financiamento coletivo em que ajuda produções independentes. É só entrar Catarse no Google e vai encontrar, vai ver um monte de projetos de produções independentes. Quadrinhos, jogos, literatura e um monte de coisa. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, né? E da nossa live, vai estar aqui tanto o contato aí do Elvis, né? Para shows, e também aí, né? O link do Catarse aí do Marco, né? E pessoal, muito obrigado a todos que assistiram, que participaram, né? Que estão aqui com a gente. Se você não se inscreveu no nosso canal, tá aqui rodando o vídeo todo aqui embaixo, inscreva-se. Se inscreve aí, é importante, vamos divulgar, divulga para teus amigos aí. Estamos começando a botar alguns cortes também
de vídeos, assim, tô assistindo, tô tendo um trabalho, né, de assistir um trabalho prazeroso, né, de assistir novamente os episódios. Manda trabalho. Mas para fazer os cortes, né? Então, compartilhe, certo? Convide amigos. Deixa aqui nos comentários quem você gostaria de ver também no Rcast, certo? Um forte abraço. Muito obrigado aí novamente, Elvis, Eu que Marcos. agradeço. E tamo aí. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.